Ei, Gi! Buenas noches! Gente, Gisele com 3 filhos, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Pelo amor de Deus! Ai, que ótimo! Todo mundo dormiu, Gi? Não tô acreditando. Não tô acreditando. Ei, Lu! Ei, Bárbara! Ai, que bom, vocês estão chegando aí. Dando banho na Letícia, mas não podia perder. Ai, que ótimo. Não afoga a criança aí não, Gisele. Foca aí na Lelê, que ela é muito fofa. E presta atenção aqui em mim. Ei, Bárbara. Ó, que bom. Vou esperar mais um pouquinho. Eu sempre faço isso de praxe, para ver se mais pessoas vão entrar. Ah, ótimo. Faz parte, Gisele. Também já me rendi aqui, minha filha. Eu não sei qual que vai ser a próxima redenção, não. Eu vou querer escutar de vocês aqui, viu? Como é que tá sendo em casa, experiências. Eu vou dar mais um tempinho. Se quiserem me contando aqui quantos filhos têm e as idades, por favor, vocês podem fazer isso? Que eu vou orientar minha fala aqui um pouquinho. Isso, ó, quem estiver entrando, por favor, fala se é mãe, se é pai, qual que é a idade das crianças, por favor. E se você tem alguma amiga ou amigo que está online agora, vai aqui embaixo, ó, onde tem as perguntinhas, tem um aviãozinho, parece um aviãozinho, manda para quem você acha que vai aproveitar essa conversa aqui, que é uma conversa, é um misto de falar, ótimo, Bárbara, um filho de 5 meses, ótimo, vai me contando aí qual que é a sua situação em casa, quantas crianças, quais as idades, depois mais pra frente eu quero perguntar outras coisas, e por favor, manda esse aviãozinho para algum amigo ou amiga que tiver online. Se você clicar no aviãozinho, você vai ver uma lista de pessoas. As que tiverem online, é só você mandar, que ela recebe na hora para poder participar dessa live aqui, tá bem? Enquanto eu tô falando isso com vocês, eu tô esperando mais pessoas chegarem pra gente começar o papo aqui. E já podem mandando perguntas. Tô vendo aí... Gente, a Amanda, minha ex-aluna. Ei, Mandinha! Que bom que você apareceu aqui. O que você veio olhar aqui? Me conta. Quero saber. Você tá na faculdade, né? Me conta aí. Deixa eu ver quem mais entrou. Bem-vindo, quem nunca tinha aparecido por aqui. Hoje eu vou falar aqui sobre qual é o cenário da educação, das aulas remotas e essa situação da pandemia. Vamos falar também do que tá difícil. Eu ia falar assim, o que tá fácil. Acho que de fácil não tá rolando muita coisa, não. O que tá muito difícil. Eu tô vendo que aqui no nosso grupo, ó, tô vendo professor de escolas aqui de Belo Horizonte. Estou dando monitoria de redação para a 3ª série de ensino médio. Que massa pros que estão fazendo Enem. Que vão fazer Enem, certo? E a monitoria tá acontecendo normalmente no formato online, Amanda? Oi, Carol. Então, a gente vai chamando as pessoas e vamos esperando quem vai entrar aí, ó. Bom, seguinte, eu vou começando então. Boa noite para todo mundo. Quem tá entrando agora, eu tô pedindo para poder me contar aí se tem filho, qual que é a idade do filho, quantos filhos são, qual que é a idade, e se o filho estiver estudando em alguma escola, se puder falar o nome da escola, escreve aqui embaixo, porque aí vocês vão encontrando seus pares e vão poder conversar de igual para igual. Então, a minha vinda aqui, ela aconteceu porque eu tenho recebido muitas perguntas de famílias querendo saber coisas diversas do ponto de vista de dúvidas maternas e paternas, de dúvidas, assim, o que eu faço com meu filho? Eu ignoro o que está acontecendo com a escola? Eu deixo livre? Eu oriento? Outras pessoas perguntam assim, Marina,
como que tá? Como que é? As aulas vão voltar? As aulas não vão voltar? Aí, ó, mais uma professora entrou, ótimo, vai me auxiliar. Ó, 2 filhos, 5 anos e 3 anos. Então, as dúvidas são muitas. Muitas pessoas perguntando assim, Marina, mas e a educação infantil? A escola do meu filho tá mandando atividade, ou a escola do meu filho não tá mandando atividade, que tá um desafio conciliar. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que alguma coisa tá errada. Por quê? Tá sofrido para a maioria das pessoas, não é verdade? Sim, as mães que geralmente assumem esse papel estão sofrendo. A gente tem dados hoje de de milhares de mulheres que já perderam o emprego por conta da profissão mãe, né? Assumiram realmente em casa essa responsabilidade e não estão dando conta de conciliar. Então, muitas mulheres perdendo o emprego nessa pandemia. E aí discute-se, então, e o retorno? Né? A escola precisa voltar, porque é um espaço de educação, mas é um espaço também que as famílias acreditam para deixar os filhos. É um espaço de convivência e é um espaço que, para algumas pessoas, fica com os filhos em torno de 8, 10 horas, né? Pensando no período integral. E aí ela é fundamental mesmo para que a economia retome. Mas como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer esse ano? Do ponto de vista de ano letivo, a gente pode considerar que é um ano letivo, essa é a minha opinião, é um ano letivo quase que perdido. Mas isso não quer dizer que a proposta da escola tem que ser abandonada. Acho que aqui a reflexão, e que eu vou perguntar para vocês agora é: vocês acham que a demanda que está vindo da escola, ela está sendo possível de administrar em casa? Eu quero que vocês me contem aqui, sim, não, é possível ou tá muito difícil, porque eu tenho recebido questões de famílias dizendo assim, Marina, então meu filho tá ficando 3 horas de frente das telas, meu filho tá ficando 4 horas, e aí como que a gente faz com a criança ficando 4 horas de frente para uma tela? Então aí tá difícil. Exatamente. Que tipo de conexão ou que tipo de interação vocês esperavam que essas escolas fizessem nesse momento? Vocês estão satisfeitos com o que a escola tem oferecido? Estão sentindo que está acrescentando para o seu filho? E aí eu entro muito no ponto que eu converso com algumas amigas minhas, que é o seguinte: a gente precisa tomar algumas decisões e que às vezes não vão passar pela concordância da escola. Então veja bem, se está muito difícil para você, mãe, administrar a questão da escola, eu preciso te tranquilizar e dizer que tá tudo bem. Se você não está dando conta de acompanhar o ritmo da escola, se a sua criança está sofrendo, se isso não está sendo benéfico, tem uma conversa em particular com a coordenação da escola do seu filho e diga que na sua casa não está sendo possível. Porque neste momento, do ponto de vista educacional e de saúde, o que a gente tem que preservar é a saúde mental da família. Senão a gente vai ter uma escola oferecendo atividades durante 4 horas, os professores lá do outro lado sofrendo uma pressão imensa para produzir, a escola mandando, a família recebe aquilo, ela entende que aquilo é obrigatório e a criança está no final dessa ponta, dessa cadeia, e ela só recebe. Cadê o lugar dessa criança de se manifestar? Né? Cadê a escola perguntando para a família se está tudo bem, se essa quantidade faz sentido, se a criança de fato está aprendendo, né, em todo esse contexto? Então, uma primeira dica: faça realmente essa comunicação com a escola sobre o que está acontecendo na sua casa. Né? Não aceite aquilo que a escola está propondo calado. O que a escola está fazendo, ela está fazendo uma tentativa, porque para ela também é uma novidade.
De um lado, às vezes, tem um pai falando, tá mandando muita coisa. Do outro lado, tem um pai falando, pelo amor de Deus, manda mais. Porque às vezes funciona na casa dele. Mas a sua realidade é a sua realidade. Converse com o professor ou converse com o coordenador. Mas nunca passe por cima da saúde da sua família. Isso é o mais importante. Vem uma pergunta aqui, relativamente possível em termos de cumprir a proposta, mas pouco ganho aos nossos olhos. O desgaste não compensa. Esses são relatos muito comuns que aparecem aqui para mim. Que assim, dá pra bater o cartão, né, no que a escola tá mandando, fazer. Mas parece aqui que o desgaste não compensa. Pouco ganho. Essa é a reflexão que a família precisa fazer. Qual que é o ganho disso? Se a criança está bastante interessada, se aquilo para ela está gerando um benefício, um bem-estar, e se, além de tudo, isso auxilia a família de alguma maneira, que ótimo. Mas se a sua família, essa não é a realidade, o que você pode fazer enquanto estrutura que você criou para você, enquanto a sua rede, o que você pode fazer com aquilo? Então, você é a mãe, o seu companheiro, se tiver ou não, é o pai, são vocês que vão tomar essa decisão agora. E essa decisão precisa estar pautada na saúde mental da família. Casos de depressão de mães aumentaram. Casos de depressão infantil aumentaram. É isso que a gente quer? Será que a escola, ela existe, é para causar esse tipo de transtorno? Não é verdade? Você que é mãe, sou mãe e professora, está sendo bem difícil cumprir os dois papéis. Eu tenho certeza disso, absolutamente. A gente precisa pensar nos professores também que estão lá do outro lado, porque eles são pais, são mães. Como que eles estão dando conta? Porque eu tenho ouvido, né, eu tenho muitos colegas que ainda estão, né, dentro das salas de aula, de que está sendo uma dedicação, assim, no início, quase cumprindo 8 horas, 10 horas de trabalho. Então, assim, como eu falei lá no início, alguma coisa está errada, porque está sofrido para muitas partes, para professor, para pai, para mãe e para família. Não vai chegar alguém que deveria centralizar talvez essas decisões, não vai aparecer alguém agora e vai dar uma normativa e pá! E agora daqui para frente vai ser assim. Não vai. Essa desconcentração de informação, esse desgoverno não vai aparecer, não vai resolver. Então você é a pessoa que vai tomar essa decisão. Converse com a escola. O quanto está sendo possível dentro da sua casa. O que está sendo prazeroso. E aí você pode realmente ter uma conversa muito franca. E aí eu acho fundamental. Eu vou chamar a Kika, tô vendo a Kika, a professora tá aqui. Vou chamar a Kika para entrar. Quer, Kika, conversar comigo aqui um pouquinho? A Kika também é professora de grandes escolas. Aí então quero falar com vocês. Não vai ter ninguém que venha... Faltou um pá, verdade, Igor. Não vai ter ninguém que vai vir resolver. Então você é a pessoa que vai ajudar a organizar isso dentro da sua casa. E aí eu estava dizendo que considere o seu filho nessa conversa. Se você decidiu por não oferecer, não abrir o computador ou o celular para ele fazer essas aulas diárias, converse com ele, explique, porque eu também não acho, e de maneira alguma, que essa decisão tem que ser uma decisão desvinculada de uma conversa em família, independente da idade do seu filho, veja bem, porque o seu filho precisa perceber o quanto a escola é importante para ele, o quanto a família considera a escola e sabe da importância dela. Então não é simplesmente, deixa a escola, né? Pelo amor de Deus. Esse tipo de comentário a gente tem que tomar cuidado, porque a escola vai continuar, o seu filho vai continuar frequentando a escola. Então você precisa mostrar que é muito importante essa instituição, mas que realmente desse jeito está difícil. Então você assenta com a sua família, tira 10, 20 minutos e combina como que vai ser essa rotina. É importante que tenham atividades para que o seu filho esteja bem, que seu filho esteja feliz. Aqui, outro comentário. Eu acredito que a escola poderia entregar um conteúdo mais adequado ao momento para crianças menores.
tentar uma socialização, empatia, principalmente pensar na saúde mental das crianças. Também concordo. Eu acho que é por aí mesmo. A escola precisa lembrar que na casa na qual ela está dialogando, pode ser que tenha um pai e uma mãe desempregado. E essa situação, como que você encara? Entrou uma outra professora que eu acho que também pode relatar depois, se quiser escrever aqui, Marcinha, como que está sendo a sua experiência. A maioria das professoras com a qual eu conversei, a maioria disse que está bem difícil. Mas eu vejo esse crescente de melhoria também, né? Todo mundo vai se ajustando. E esse ajuste precisa vir de todos os lados. Então, de um lado, a família, que não tem que ficar nessa pressão de que toda hora, de que assim, a escola mandou, pelo amor de Deus, aquilo é quase que a ferro e fogo. A escola precisa pensar também, fazer essa reflexão de que é isso que eu estou mandando para casa, que está chegando na casa dessa criança, é relevante? Aquilo realmente vai fazer a diferença? Do que vocês acham que essa família está precisando agora? É de um acolhimento. Isso que eu estou conversando agora com esses 20 alunos aqui nessa live online, o professor precisa pensar, isso é relevante? E aí, assim, professor, comunique ao seu coordenador como é que está sendo esse feedback. Né? Eu tenho relatos de, assim, a aula acontecendo e as crianças pulando na cama, o cachorro entra, o pai passa gritando. Será que isso realmente é efetivo? Pensa bem, professor, vale a pena, às vezes, esse aluno que está do outro lado, ele não está interessado. E aí, né, vamos pensar, será que é culpa de alguém isso? É culpabilizar a criança? Veja bem, a criança está vivendo essa situação e ela tem um estado emocional muito menos elaborado que o nosso. Nós adultos conseguimos refletir, a gente consegue ser resiliente, a gente consegue ponderar todas as questões. A criança, ela geralmente recebe. Imagina essa criança que não estava acostumado com a tela, que não estava acostumada, que não tinha talvez tanto engajamento até mesmo dentro da sala de aula. Como que ela está fazendo agora? Não deve estar fácil para ela também. Aí eu vou conversar outro ponto aqui, que eu pesquisei para trazer aqui para vocês, é o seguinte. As escolas devem reabrir sim no segundo semestre. Há uma tendência, né, em todos os lugares que se discute a abertura, para que isso aconteça agora a partir de julho. E aí os protocolos de abertura, eu gostaria de falar os protocolos de abertura aqui para vocês me contarem o que vocês acham, né? Então, assim, as escolas provavelmente vão abrir, seguindo a lógica lá de fora, porém num contexto muito pior, porque nós não estamos numa baixa da pandemia, elas provavelmente vão fazer isso, porque a pressão está enorme, e aí elas vão fazer essa abertura com esses protocolos. Eu já ouvi, Gisele, a partir de meados de julho, algumas escolas já estão se movimentando, mas elas não podem fazer essa abertura, lógico, aleatória, tem uma legislação a ser cumprida. Então vai ser uma guerra entre essa pressão aumentar bastante e a legislação abrir uma brecha, porque a escola, se não me engano, é a cor roxa dentro do projeto de abertura dos negócios durante a pandemia, e o roxo é o último. O roxo é a abertura pós-pandemia, certo? Então teria que acabar ou diminuir, quase que zerar os casos para a abertura das escolas, mas eu particularmente, pelo que eu estou lendo e acompanhando, isso não vai acontecer, porque as mães estão voltando para o trabalho. Veja bem, a economia abriu, as crianças, as famílias estão indo para a rua trabalhar. As crianças vão ficar com quem? Com os grupos de risco? A escola, como eu disse lá no início, ela é a instituição em que a educação é trabalhada, mas é o lugar, é uma rede de apoio. É para lá que as crianças vão ficar para os pais irem trabalhar. Não é verdade? A gente não pode fechar os olhos para isso. Se eu fechar os olhos para isso, é hipocrisia. E olha, a gente está falando de um lugar extremamente privilegiado, porque quem é menos privilegiado já não ficou em casa.
O fique em casa é pra gente que teve condições, mas quem não tem condições não ficou em casa. E a criança ficou na rua, a criança ficou ao Deus dará, tá? Então vamos abrir aqui também a verdade, é importante considerar todo mundo nesse contexto. Mona Lisa, acredito que não tinha que ter avaliações do tipo prova, totalmente inútil, pois os alunos conseguem maneiras de burlar e as notas são enganosas. Eu recebi uma mensagem, verdade, de uma mãe dizendo que as notas estão altas. Ela falou assim, as notas do meu filho estão altíssimas, mas ele não aprendeu. Tá vendo? Tem alguma coisa errada que todo mundo dessa cadeia precisa pensar. Você que é pai, que é mãe e está vivendo essa situação, comunique a sua escola. É com ela que você tem que falar e cobrar. Tá? Porque só com essa intervenção, com essa comunicação família-escola é que você vai conseguir surtir algum efeito ali atrás. E você, professor, que ouviu, se é você que está fazendo essa comunicação, dê a sua opinião realmente, qual é a verdade? Então, o aprendizado está acontecendo sempre, porque eu estou dizendo que assim, às vezes acontece uma aula que é extremamente legal, feedback é bom, o aluno aprendeu, opa, anota isso é aprendizado. Você pode repetir isso, você pode fazer isso de uma maneira diferente no dia seguinte. Mas será que todo dia é gostoso? Todo dia rola aprendizado? Certo? Então vou falar os protocolos aqui. Eu anotei, olha só. O primeiro, as famílias devem ser... Primeira coisa, as famílias têm que ser incentivadas a manter as crianças em casa, tá? Abertura de escola. Isso aqui eu juntei, são vários protocolos do mundo, dos países que já abriram. Aqui tem um combinado de vários. Os riscos da criança que vai à escola devem ser explicados para as famílias. Então, as famílias que vão mandar as crianças para a escola têm que estar cientes dos riscos aos quais as crianças vão ser expostas. O retorno não deve ser obrigatório. Deve ser garantido o ensino remoto para quem decidir ficar em casa, ok? Então, escola abriu, a escola vai ter que te dar a opção de frequentar a escola presencial ou ficar em casa com toda a estrutura. Olha que interessante, os professores que vão estar presencialmente não vão ser os mesmos que vão dar as aulas remotas. Quem fará essas aulas remotas? O professor que é grupo de risco, por exemplo. Então, essa é uma organização interna que é importante as escolas saberem. Não deve ter avaliação, provas ou notas. A aprovação vai ser automática, mas com a garantia de revisão curricular adaptada no ano que vem. Então, todas as escolas vão fazer o esforço de ano que vem entregar um currículo adaptado. Amanda, como que Só um minutinho. Desculpa, gente, que entrou um comentário aqui desnecessário. Amanda, como que a escola vai dar conta dessa demanda? Amanda, eu não sei te responder como que ela vai dar conta, mas ela vai ter que dar. Sabe por quê? Porque vai ser muito mais saudável a escola pensar nesse conteúdo que ficou faltando este ano e diluí-lo ao longo prazo, né? A prestação, do que tentar fazer esse conteúdo goela abaixo, sabe? Senão a gente vai ter criança traumatizada com o ambiente escolar, a gente vai ter criança que não vai estar aprendendo, de fato, e a gente vai continuar ano que vem com déficit. Então é melhor a escola assumir que realmente não pode contar com esse ano, do ponto de vista de ano letivo, e redistribuir esses conteúdos. Veja bem, a gente está falando de uma escola que funciona no formato de BNCC. A BNCC, ela não trabalha com a lógica de conteúdo, ela trabalha com competências. Então aí a escola tem, as escolas pelas quais eu já passei, elas têm tanto pessoal como instrumental capazes de pegar tudo isso que deveria ser trabalhado esse ano e distribuir isso, a prestação nos próximos anos. Isso é mais importante.
É mais importante manter as crianças saudáveis este ano, com as famílias saudáveis também, e a escola vai repensando isso nos próximos 2, 3 anos. Ninguém vai morrer por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, nós somos uma sociedade da informação, uma sociedade do conteúdo, tá tudo aí no Google. Concordam? Tem vários youtubers, excelentes professores que estão aí, tem várias plataformas de ensino. Então vai ter que ser um combinado de família com escola para correr atrás desse prejuízo, que eu estou chamando de prejuízo, mas veja bem, é muito possível isso ser resolvido. Muito possível. Não tem, sabe, Amandinha? Não tem nenhum desafio muito grande aí, não. Tá? A não ser que a escola tenha um apego imenso com o planejamento que já existe. A escola também tem que ceder. Continuando aqui para vocês os protocolos de reabertura da escola, caso aconteça. Apoio psicológico para os estudantes e profissionais da escola. Olha isso, apoio psicológico para todos os envolvidos. Redução do número de crianças por sala. Interação apenas entre as crianças do mesmo grupo. Escalonamento de entrada, de intervalo e de saída para evitar aglomeração. Então, olha que desafio as escolas que vão reabrir realmente. Escalonar a entrada, intervalo e saída. Reduzir o número de crianças por sala. Esse revezamento. Então, vai ter criança que vai na segunda, vai ter criança que vai na terça. E a criança que ficar em casa na terça ou na segunda vai receber o ensino remoto. Então, assim, quando a gente fala em reabertura da escola, ninguém está falando que vai reabrir e vai ser igual, vai ser idêntico como acontecia. De jeito nenhum. Não tem condição de ser igualzinho acontecia, porque não é isso, não é essa a realidade que a gente está vivendo. E essa reabertura me parece que vai acontecer num momento problemático do ponto de vista de casos, certo? Monalisa, deixa eu voltar aqui. Alguns pais estão pedindo pelo cancelamento do ano letivo, como se fosse uma repetência. O que você acha disso? Então, eu acho que a questão de repetência é um problema seríssimo, porque isso gera, sabe o quê? Baixa estima e evasão escolar, pensando inclusive no público, tá? Eu já ouvi especialistas falando que a última coisa que deveria se pensar é em repetência. O que a escola tem que fazer é a progressão automática, Estevão, a progressão automática e a compensação nos próximos anos desse conteúdo. Que aí eu vou puxar o comentário da Kika. Mesmo porque o conteúdo todo nunca foi aprendido. E nunca será. Concordam? Nunca será. Porque a escola, na verdade, ela é uma mediadora entre o conhecimento, a informação e o aprendizado. Então, sempre vão existir novas coisas para serem aprendidas. A escola, ela é simplesmente o ano escolar é um retrato daquele momento de aprendizado. Mas não existe, pelo menos assim, nos meus 15 anos de escola, eu trabalhei nas maiores escolas de Belo Horizonte, eu nunca tive um ano que tudo foi aprendido e tudo foi ensinado, foi aprendido. Claro que não. Naturalmente, as crianças já passam de um ano para o outro com a bagagem diferente. E é o professor do ano seguinte, né? É o ano seguinte com os seus professores é que vão ajustar essa aprendizagem. Por isso que existem as provas diagnósticas. Então, a primeira coisa que a escola tem que fazer quando ela voltar, seja esse ano ou ano que vem, é oferecer uma atividade diagnóstica, enxergar aquele aluno dentro dessa diagnóstica e reorganizar as turmas. É assim que a escola tem que fazer. Esse trabalho é da escola. Não adianta a escola querer agora jogar essa responsabilidade, esse trabalho todo para os pais. Não, porque está todo mundo adoecendo. E aí não vai sobrar um ser são para frequentar a escola. Concordam? Nem criança, nem pai. Então, se vocês quiserem me contar aqui, se eu tô exagerando, eu quero saber se na sua casa tá assim. Tem aquela brincadeira que sempre fala no Instagram, né? Você é a mãe foda, tá dando tudo certo, na sua casa o ensino remoto tá melhor que em qualquer lugar. Gente, desculpa, se na sua casa tá assim,
Me manda aí as dicas, escreve aqui pra gente, porque tá difícil para todo mundo sim. Essa é a realidade que eu estou encarando e recebendo perguntas sempre sobre isso. Continuando, protocolos, se as escolas abrirem. Vai ter um sentido único de circulação nos corredores, em fila única para garantir o distanciamento, entre as pessoas. Não mudar as crianças de sala. Aulas ao ar livre, em alguns casos. Criança ou profissional com qualquer sintoma não entra na escola. Famílias e pessoas de fora não entram na escola. Limpeza constante de superfícies. Garantia de que as escolas terão material de limpeza e higiene necessário. Crianças pequenas supervisionadas para usar o álcool gel. Olha que detalhe que a gente fica assim, toda hora limpar com álcool gel, tudo. O álcool gel, ele tem que ser administrado, porque em crianças ele pode causar sérios problemas, tá? Olha o desafio. Profissionais de creches e berçários vão ter que usar o EPI, né? Porque o contato com a criança é inevitável. Então, máscaras, aquela proteção tela. Em caso de suspeita de Covid, na comunidade escolar, crianças, profissionais e familiares, sabe o que acontece? Rastrear e monitorar e, se for caso positivo, fechar a instituição por 15 dias. Então, a gente tem o pensamento, vai voltar a escola, tudo. Ok, na primeira semana, alguém infectado, positivo, fecha por 15 dias. Os protocolos estão sendo assim. Então, é nesse estágio, é nesse contexto que provavelmente as escolas vão voltar. Né? Ninguém não acha que vai ser um mar de flores. Vou parar um pouquinho para ler aqui. A orientação do MEC é que diagnósticos sejam frequentes. Márcia, com certeza. Essa é a orientação. Que testes que a gente vai fazer? Eles existem, né? Nessa quantidade? E o preço desse teste? Então, para que realmente aconteça a abertura das escolas, sem dúvida, a testagem tem que ser, para não falar diária, né? Mas, por exemplo, algumas lojas para entrar tem que medir temperatura. Eu vi isso outro dia, não sei se foi um banco, sei lá. Essa testagem de temperatura também vai acontecer nas escolas. Não imagino um prejuízo, principalmente na educação infantil, irremediável. Há um remanejamento, um repensar um currículo. Kika, sem dúvida. O repensar um currículo é exercício diário da escola. Ou seja, vai entrar no fluxo de trabalho da escola repensar o currículo. Agora vai ter que administrar quantidades e fluxos diferentes, mas o repensar o currículo é diário. A escola que acha que tem um currículo pronto e está ali para sempre já está errada, né? Ela já não é uma escola moderna, já não é uma escola condizente com a realidade. Ouvi muito sobre a falta de ensino de autonomia para as crianças, jovens, que faz com que não seja possível conduzir o processo por si. Ô Igor, veja bem, olha que interessante isso. Hoje, acho que mais do que nunca, as famílias estão refletindo sobre esse ponto. O quão autônomo é o meu filho? E se a gente pensar do ponto de vista de Montessori, ela já diz que desde criancinha não devemos fazer nada para a criança que ela seja capaz de fazer por ela mesma. E aí a gente tem que refletir como pai, como mãe, que tanto de coisa que eu fiz para o meu filho ele podia ter feito por si só. E a autonomia cresce daí. É quando a gente dá para o nosso filho a responsabilidade dele assumir aquela tarefa, que a gente sabe que ele é capaz de fazer. É um ato de entregar, de confiar. E aí é um ato também de melhorar a sua régua de crivo, né? De nível. Porque às vezes você fala, não, vou entregar, mas meu filho faz de um jeito completamente errado. Você vai ter que acalmar seu coração, porque é o jeito dele, e você valorizar o jeito dele é uma pedra que você coloca para construir o castelo da autonomia. Certo? Então, se você tem meu filho tem 4 anos, eu tenho pedido para ele colocar as coisas, depois que ele come, na pia. Ele começou colocando, jogando, como se fosse um brinquedo. Ele jogava o prato. Filho, coloca, porque senão vai quebrar. É isso, mas eu dei para ele a tarefa, eu vi que ele era capaz, ele viu que ele era capaz, e hoje em dia ele não só quer colocar o dele, mas como quer colocar o de todo mundo da mesa. Outro exemplo, arrumar a mesa pro café da manhã, pro almoço. Ele também viu que ele é capaz, ele sobe, pega o prato, ele sabe que é de vidro. Se quebrar,
quebrou, né? Tomara que ele não se machuque. E tô falando, parece brincadeira, mas olha só, quando um adulto, você tá numa festa, você tromba num adulto, quebra a taça desse adulto, e aí, o pau quebra? Ou você falou, você desculpa, foi sem querer. É engraçado, porque quando o seu filho quebra, você quebrou, né? Aí vem aquela brigaiada. Gente, não faz sentido pra mim, né? E olha que é uma criança, ela está tentando acertar. Nossos filhos passam a vida toda, a infância inteira tentando acertar. E a gente fica apontando todos os erros que eles cometem. Vira a chavinha. Eles estão tentando acertar, valorize a tentativa do acerto. Repensar o currículo e, consequentemente, toda a entrega do conteúdo, na verdade, é a grande solução para que a educação rompa os padrões que não deram certo. Claro, repensar o currículo é repensar o que realmente faz sentido para aquela criança que está do outro lado. Esse é um momento de ouro das escolas pensarem o que foi efetivo. E elas estão vendo que elas precisam realmente pensar no que chega em casa, porque tem mais de um espectador, né? Antes ficava ali na sala de aula. A criança ficava sendo a única espectadora. Agora tem uma família, às vezes tem uma mãe por trás, um pai ouvindo. Então olha a responsabilidade. A escola sempre teve essa responsabilidade, mas agora ela está enxergando essa responsabilidade, que a palavra que o professor fala, o material que o professor escolhe, a pesquisa documental que ele faz, isso é extremamente relevante. Então, se é um professor que está por dentro do que está acontecendo, é um professor ligado na realidade, eu tenho certeza que a entrega dele é muito melhor. Tô vindo aqui nas perguntas, tá, gente? Por que não voltam os esforços para adaptação desde currículo para o ano que vem e o governo não decide logo que não vamos ter escola? Então, eu acredito, tá, que a pressão para a abertura vai ser muito maior. E do ponto de vista econômico, né, que não deveria ser uma coisa que a gente precisaria pensar estourando do lado mais fraco, a gente deveria ter um governo que apoiasse financeiramente, enfim, não é essa discussão aqui. Mas pensando que a questão econômica tem que voltar para a gente não ter mais problemas com mais famílias sem emprego e o ciclo ficar pior, né? As escolas devem reabrir no segundo semestre, Bárbara. Então, eu acho que, assim, para o governo segurar essa abertura, ele vai ter que dar um respaldo muito grande e eu acho que ele não tem esse respaldo. E se ao invés de tentar recolocar um ano e outro, fosse acrescentado mais um ano no ensino fundamental, pode ser um ponto a se discutir, né? Jogar lá na frente. Eu acho que o ajuste do currículo é muito mais sensato. Mas eu sinto que a professora tensa no pouco que eu ouço, ela deve ter medo de julgamentos. Natália, claro, né? Eu não estou na sala de aula agora, né? Meu trabalho remoto, ele é individual. Mas as professoras têm relatos, assim, de desespero, porque tem mãe que entra na live e reclama com a professora. Elas estão realmente numa situação muito difícil. Eu imagino, porque entrar na casa das pessoas é uma intimidade muito grande. Entrar ao vivo, olha isso. Imagina se a professora está passando mal. Se a professora precisa ir ao banheiro, não é verdade? Se a professora está com um parente hospitalizado. Se a professora está cuidando de um avô, de uma avó, está cuidando de uma mãe que é grupo de risco, né? Eu acho que todo mundo tem que pôr a mão na consciência e pensar que o lado humano precisa vir em primeiro lugar. Às vezes eu fico assim, gente, que loucura, eu tô vindo aqui conversar sobre escola, sobre educação, como se isso fosse assim a bala que matou Kennedy. Não é. A bala que matou Kennedy é a saúde mental de todo mundo. É a gente sobreviver ao que está acontecendo. Não é verdade? As professoras viraram entretenimento e família. E eu entendo, Kika, porque os pais estão buscando realmente afazeres para os filhos, porque a gente tem de um lado a mãe que trabalha, o pai que trabalha, e a criança vai fazer o quê? E aí a criança pode ficar exposta à tela, sem crivo, sem critério nenhum, né? Num Netflix, num canal de desenhos, ou a criança pode ter essa relação com o ensino remoto.
O meu ponto aqui é, escola, o que você pode oferecer de remoto que faça sentido? Porque aula expositiva, me parece, não está fazendo sentido diariamente. Ela pode acontecer? Pode, legal. Mas você tem que lembrar que cada criança aprende de um jeito. O aprendizado sinestésico, o aprendizado imagético. Que professor que está aqui que já usou podcast de histórias, tem vários podcasts de histórias, de contos, para que os seus alunos escutem e façam o reconto. Para que os seus alunos escutem e façam o desenho. Então, assim, é isso. Eu acho que precisa acontecer um movimento dentro da escola de refletir de que talvez a aula expositiva não esteja sendo assim tão efetiva. Fazer essa meia-culpa e repensar uma maneira mais gostosa para isso acontecer. Se a escola quer oferecer diariamente a presença desse professor, que seja atrativo. Eu sei, tenho medo disso, porque o papel da escola fica no ombro do professor. Pensa exatamente que planejar 2021 será o trabalho efetivo de 2020, com certeza. Para mim, o planejamento de 2021, pegando o que 2020 tinha e repensar esse 2021, seja o mais ponderado neste momento. Hoje teve uma aula online extra da escola do meu filho, uma mistura de educação física com yoga. Ele adorou. Aí, isso a gente fala que já é uma tentativa da escola se conectar com o aluno de outra maneira. Só de ser diferente, olha só, educação física com yoga, só de ser diferente atrai. E essa atratividade é que vai fazer com que o aluno permaneça engajado no processo de ensino-aprendizagem, certo? Eu vou contar mais umas coisas aqui dos protocolos, tá? Eu parei no caso positivo, fechar a instituição por 15 dias. Então, agora a gente tem o seguinte. Ah, não, são esses. Assim, dá para pensar em outras medidas, mas a gente não consegue, infelizmente, atuar diretamente no governo. Mas eu acho que cada um aqui pode fazer o exercício de pegar um vereador, né, da sua cidade que você votou e mandar e pressionar esse vereador para que haja uma discussão com participação de toda a sociedade para discutir esses protocolos de reabertura. E lembrando, nenhuma família deve ser obrigada a mandar o seu filho para a escola. A opção remota deve continuar existindo, concomitante com a oferta offline, a ida das crianças à escola, porque não é a realidade de toda a família a necessidade de ir para o presencial, mas a família tem que ter essa qualidade mantida se ela estiver no online. A aula experimental nas telas são uma tradução da loja? São, claro que são. E aí, precisa de ter interatividade. A escola tem que buscar alternativa com alguns aplicativos de talvez realidade, aplicativo com interação da criança, a criança apresentar o trabalho. Muito mais que PowerPoint, gente. Apresentar um vídeo, apresentar uma música que ela inventou. E os diários? As crianças podem escrever diários sobre essa quarentena, né? Sugerir que o avô escreva, que a avó escreva. Fazer entrevista com quem tá confinado. O professor está ainda mais exposto e as escolas estão sugando, tipo, sejam criativos. Vamos lá. Sim. E talvez eu tenha reforçado esse papel agora do professor de seja criativo. Mas a escola precisa oferecer para o professor ferramentas para que ele seja criativo. Não é verdade? Não adianta só jogar na mão do professor, porque, coitado, ele está morto de cansado, né? Como todo mundo que está trabalhando. Às vezes ele está com o filho em casa também. E você ainda quer que ele seja criativo a ponto de inovar. Então, assim, escola, esse exercício tem que ser de todos da escola. E aí você precisa instrumentalizar o seu professor para que ele tenha essa possibilidade de ser criativo, talvez com uma ferramenta mais inteligente, invista numa ferramenta melhor, não é verdade? Tem alguma, deixa eu ver se tem mais alguma coisa do protocolo aqui que eu... Pode perguntar mais coisas aí, gente. Ô, Kika, quer entrar aqui, Kika? Ei, Ju. Alguém quer entrar aqui para falar da sua experiência online?
Vou chamar você, Kika, quer? Me conta aí. Como é que tá sendo? Me conta aqui, quem ainda não falou, qual escola que o filho estuda? Eu já vi aqui Bernoulli. Qual outra escola que o filho tá aí? Apareceu aí? Eu vi uma coisa que foi muito interessante também, que fala o seguinte, né? As escolas estão as escolas estão fechadas e as crianças desapareceram, né? Ah, tem problema não. Também eu tô de pijama por baixo, se eu mostrar pra vocês, ó. Que Recreio, Santo Agostinho. E como que tá sendo a experiência nessas escolas? Vocês estão satisfeitas? Poderia melhorar alguma coisa? O que vocês gostariam que fosse diferente? Me conta aqui, por favor. E vou pedir de novo, se quiserem chamar os amigos que estão online, manda aí que a gente já tem, faltam assim 15 minutos pra gente terminar. Eu vou tentar usar essa 1 hora toda. E só para contar, né? Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou conversar com a Laura. Ela tem um Instagram que chama Recreio em Casa e ela tem propostas de brincadeiras, a maioria, todas elas com papelão. E a gente vai falar sobre o brincar e o estudar, tá? Em tempos de Covid. Essa é quase uma hashtag, né? A Caraza Lorena e a Lolo também é professora. O que vocês querem perguntar aqui? Traz mais questões, por favor, que eu quero falar sobre isso. Então, eu já falei da possibilidade das escolas abrirem no segundo semestre, falei de todos os protocolos possíveis que devem acontecer. Um muito importante é da não obrigatoriedade da família enviar a criança. Quarta-feira, os professores irão às casas dos alunos e entregarão uma prenda de festa junina para cada criança. Nossa, quase que eu caí. Hoje, sabe o que é uma coisa muito interessante? É que as escolas que têm optado por engajar os alunos dessa maneira personalizada estão fazendo muito sucesso, sabe? Um professor que consegue... Gente, a realidade da Gisele é interior, tá? É um interior grande, mas talvez seja diferente. Mas assim, a escola que tem o cuidado de mandar um mimo para casa, uma escola aqui de Belo Horizonte, de uma conhecida pequenininha, mandou um kit de coisas legais para ela poder fazer em casa. Então, assim, é disso que eu tô falando. E aí, as mães ficam muito preocupadas. Marina, mas eu ensino, meu Deus, a fração. Gente, ninguém vai ficar sem aprender. Não vai. Vocês podem vir aqui ano que vem, me xingar, me reclamar comigo, falar, Marina, você é louca. Não, ano que vem, a escola que se comprometer a repensar o currículo, a redesenhar o currículo, considerando o que aconteceu em 2020, vai ter sucesso. O que está ruim é todo mundo ficar nesse finge que finge. A escola finge que ensina, a criança finge que aprende e a família finge que está tudo bem. E no fim das contas, não é bom para ninguém e as pessoas adoecem. E o adoecimento é um problema sério. Entendo que existe necessidade de remanejar os conteúdos, mas no caso do ensino médio fica mais complicado, porque existe a cobrança de passar o conteúdo por conta dos vestibulares. Amandinha, você tem toda a razão. Mas aí eu vou te falar o que eu penso. Eu posso até estar ousada na minha resposta aqui, viu, Amandinha? Mas os adolescentes jovens que estão lá na terceira série, né, que estão se preparando para o Enem, tem muito mais alternativas de aprendizado, de conteúdo na rede, na internet. Estou pensando aqui as classes, né, privilegiadas, do que os pequenos, tá? Porque a autonomia de estudo, de aprendizado, de saber estudar sozinho é muito maior. Então, eles estão muito mais assistidos e eu acho que o problema deles é muito menor do que aquela criança que não tem autonomia. Então, eu acho que esse pessoal que você está dando monitoria, eles têm que realmente focar, pisar nesse acelerador e se dedicar muito mais do que se dedicaria sem a aula presencial. Mas é possível, entendeu? Então tem o Descomplica, tem o Me Salva, tem um monte de
de oferta na rede, de cursos, de pequenos cursos, de pessoas até grátis oferecendo ensino no YouTube. Isso, olha, isso não falta. Então eu acho que eles vão ter que ter um comprometimento muito maior, mas é possível. Eu não vejo como uma catástrofe, eu vejo como uma oportunidade para crescerem jovens mais resilientes, mais responsáveis e mais engajados e preocupados com o próprio estudo, né? Quer passar de ano? Quer passar no Enem? Estuda. Conteúdo tá aí no laptop. Vamos ver aqui, o Igor perguntou como a Waze pode ajudar as famílias neste momento. Olha, a Waze pode ajudar demais, porque se você entrar lá no waze.vc, você pode fazer a busca de diversas atividades extraescolares que estão acontecendo no formato online. Então a gente fez um buscador dessas atividades, e aí você pode oferecer para o seu filho yoga, programação, mindfulness, xadrez, artes marciais, balé, outras danças, pintura. Tem cursos extremamente prazerosos que você pode levar para dentro da sua casa, usar o tempo que o seu filho tem, né, para aprender algo novo que de fato faça com que ele esteja feliz, né, alguma coisa que ele goste, porque se ele está enfadado com o ensino remoto, a aula expositiva, vira essa chavinha, oferece outra coisa para ele, alguma coisa que vai mexer o corpo. Eu acho isso importante falar aqui, pessoal, porque eu tenho lido muito sobre tudo que está acontecendo e a chance de uma nova pandemia aparecer é imensa. Sabe qual é? A pandemia da obesidade. Porque as crianças estão sedentárias em casa. Olha que sério isso. E o sedentarismo, ele é um problema sério para a infância, muito sério, porque a criança que não se exercita, ela também está deixando de evoluir e de desenvolver o cérebro. E o exercício físico, ele é muitas vezes garantia até de sucesso na escola. Então, se você pode e quiser encontrar uma atividade para o seu filho exercitar, tem sugestões de aquele HIIT que nós adultos fazemos, né, em academias e tal. Existem opções para criança, para o seu filho se movimentar. Ele precisa colocar o corpo em movimento, porque senão ele vai sofrer a questão da saúde mesmo e talvez ter um problema de obesidade no ano que vem, ou de outras doenças, né, diabetes. Isso é sério, é muito importante cuidar dessa saúde mental e física, e a Waze está aí para ajudar nisso. A live fica salva sim. Tem outra pergunta aqui. E essa realidade do ensino médio é muita revisão e saúde mental. Acho que o ensino médio tem que se preocupar com o psicológico, porque o conteúdo está aí. Kika, perfeito. E você tem experiência, né? Você trabalhou muito tempo com os mais velhos. É isso mesmo, é a hora do emocional que vai fazer toda a diferença. Eu fico com uma pena dos menos privilegiados, né? Que não tem acesso, não tem internet, não tem um computador. Eles é que vão ser prejudicados realmente, né? Porque eles não têm acesso. Salva a live, porque eu já quero que todos os pais da sala da Tereza vejam. Parabéns, Tauri. Obrigado, gente. Nós estamos chegando ao fim. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais legal para trazer para vocês aqui. Qualidade de conexão. Tem umas lives que a UE já fez. A última foi ótima também, não ficou gravada. Mas a gente tem uma live gravada no perfil da Renata Fialho, que a gente fez lá no início. A gente já falou sobre competências socioemocionais, a importância, né? Eu fico pensando assim, o que a escola está trabalhando das competências? A escola do seu filho tem trabalhado as competências socioemocionais? Como? Aí, ó, mas conta aí, tem mais uma professora, conta aí como é que estão as coisas. Eu quero saber o que a escola está fazendo para trabalhar aí as emoções do seu filho. Tá rolando uma conversa com o professor sobre como é que as coisas estão sendo em casa, né? A criança pode chorar, a criança está podendo falar o que ela pensa, porque eu acho que é isso, assim, a escola tem que acolher todo dia, porque cada dia é uma novidade, né? Os casos estão subindo de um dia para o outro, alguém da família pode ser internado, e aí, sim,
Que envolvimento é esse que eu vou exigir de uma criança que, assim, a mãe está no hospital, o pai, o avô, um deles, né? Enfim, a gente está vivendo... eu digo o seguinte, a gente está vivendo um estado de guerra, como se nós estivéssemos numa guerra. É uma guerra sanitária. E se a gente ficar encarando como esse momento como um momento que a gente tem que ficar em casa e a escola tem que funcionar normal, tá tudo errado. Vou falar o que eu falei no início para a gente fechar isso aqui. Não tem alguma coisa acontecendo errado, porque não tá fácil para a família, não tá fácil para a escola, não tá fácil para os professores. E para as crianças, então, tá bem difícil. Então, assim, acolha seu filho, faça o que é possível, verbalize o que você vai decidir junto com ele. Faz uma pergunta simples, filho, você está feliz? Está sendo bom? O que você está gostando? O que você gostaria que fosse diferente? Leve esse relato, faz esse relato chegar na escola, faz esse relato chegar no professor, faz esse relato chegar no coordenador. Repense essa escola de 2020 junto com a escola do seu filho. Participe, comunique-se com a escola. Se a escola não estiver aberta para você, para te ouvir, repense a escola que você colocou seu filho. Talvez não seja ideal, porque a escola é da comunidade. Todo mundo tem que participar, não é verdade? Para finalizar, aqui eu toda hora finalizo, é o seguinte: se o seu filho não tiver um estado emocional bom, ele não vai aprender. Isso é científico. Tem um documentário no Netflix que chama Explicando a Mente, que lá fala o seguinte, que tem uma área do cérebro que é a área ligada às emoções, que ela é muito perto da área do cognitivo. Vou falar aqui bem superficialmente só para entender. Quando você ativa essa área da emoção, porque está perto, ela ativa também a área do cognitivo. Se não tem emoção, não tem cognitivo funcionando no seu maior potencial. Se você consegue colocar o seu filho para estar emocionalmente bem, para estudar, para aprender, tem os dados que dizem ele melhora em até 11% o desempenho escolar. É isso. Gente, voou isso aqui. Eu fiquei falando igual uma louca e gritando igual uma maluca. Tomara que as crianças não tenham acordado. Muito obrigada por você aqui, adorei. Aos amigos, quem eu não conhecia, bem-vindos. Curtam lá a página da Waze, entrem no buscador, vejam se vocês encontram alguma coisa que interessa. Obrigada, boa noite. E segunda-feira é dia de live aqui na Waze, sempre. Toda segunda eu vou estar aqui ou estou sendo convidada por algum especialista. A ideia é que toda segunda, se você é pai, se você é mãe, entra aqui que eu vou estar falando de alguma coisa que te interessa. E aqui não tem papa na língua, a gente fala que é a verdade. Beleza? Um beijo. Tchau pra todo mundo. Faltam 1 minuto e 57, eu vou ficar aqui assim, ó. Pode perguntar. Eu vou ficar fazendo assim, ó. Eu tô parecendo... Isso, Kika, manda um tema e vamos conversar nós duas. Adoro você, Kika, adoro. Te acho uma pessoa à frente do tempo. Ei, Sibeli, obrigada. Gente, pode perguntar, vocês ainda têm assim 1 minuto. Eu vou ficar aqui. Depois eu vou lavar a cozinha. Eu já tenho que arrumar. Nossa, a cozinha, ai meu Deus. Obrigada, Carol, pela participação. Obrigada, minha irmã. Irmã, te amo. A Gisele estava aqui, a Alice, tô chocada. Ela tem 3 filhos, ela estava aqui, tô chocada. Chocada. Como que a pessoa tem 3 filhos, gente? Nessa pandemia, ai meu Deus. Cibele, você tem 2, né? Vai para 3, Cibele? Nossa Senhora. E isso, Kika, vai gravar a aula. Beijo, vai gravar. 50 segundos. Que bom que você gostou, Cibele. Gente, eu vou colocar lá na página da Waze esses protocolos que eu falei, tá? Gisele ainda tá aqui, pelo amor de Deus. Vai embora, Gisele. Nossa Senhora. Ai, meu Deus, que ótimo. Vou ficar aqui, mas tá terminando. É só para aproveitar esse tempo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa.
Eu?